Gostaria de apresentar, então, o Dr. Jair Mari, que está aqui no 9º Congresso Cérebro, Comportamento e Emoções, em São Paulo. Dr. Jair Mari, ele é psiquiatra e professor titular da Universidade Federal de São Paulo. Jair, a gente gostaria de saber, nesse momento, agora, na tua prática profissional, como professor ou como psiquiatra, ou na tua área de interesse, o que é, nesse momento, a tua menina dos olhos ou algo que tu considera quente que está acontecendo na ciência? Foi, por exemplo, o estudo do SOME com os macacos, né? Como que os macacos, aquela história de quem são os amigos dos macacos, né? Mas o mais importante, de nós estudarmos a agressividade que existe, por exemplo, na evolução, né? Na evolução dos macacos para os humanos, por exemplo. Depois, o Richard Tremblay, ele observa que 4%, né, do grupo que ele estuda ali no Canadá, são as crianças que têm agressividade. Isso foi muito interessante perceber que o componente biológico na agressividade é muito forte e que a agressividade ela se manifesta já na idade muito precoce, entre 3 e 4 anos você já sabe quem são as crianças que vão ser agressivas. E mais interessante ainda é que o adolescente ele não aprende a ser agressivo. Na verdade, o adolescente aprende a não ser agressivo. E aí o que nós temos é exatamente isso. Em que momento que o ser humano se tornou o que ele é? Desde a comparação que nós temos hoje do genoma nas pessoas saudáveis, e nas pessoas que, por exemplo, têm esquizofrenia, essa foi uma evolução muito grande porque você já compreende os genes envolvidos, a questão da ação poligênica, da ação das cópias e variações dos CNVs. Então, por exemplo, se pegarmos a síndrome deficitária na esquizofrenia do cromossomo 22, que você tem a fendopalatina, o transtorno, você tem cardiopatia e você tem um risco grande de desenvolver psicose. Então, essa parte também muito interessante, em que momento que isso ocorreu no desenvolvimento da espécie humana. Então, essas questões são muito desafiadoras. A questão da agressividade precoce abre a possibilidade de nós pensarmos realmente que a melhor intervenção vai ser com as mães. A mãe é o principal foco de atenção, não é? Então, enfim, são tantas outras coisas. Mas uma coisa assim, Jair, na tua prática, isso que tu viste aqui no cérebro, isso é o desafio de pensar, mas nesse momento o que tu está fazendo, o que tu está estudando, ou o que tu está coordenando, o que para ti é quente, é o que tu está apaixonado no momento? Olha, tem duas questões que mexeram muito comigo. Uma é essa questão de qual o momento exato para se prevenir, por exemplo, o comportamento antissocial, de se prevenir a agressividade. Então, realmente, a gente tem que olhar para a gravidez de alto risco e focar na mulher. Eu acho que esse é o foco mais importante. E observar ao longo do tempo essa mulher, para se evitar todos os fatores de risco do tipo traumáticos, a exposição ao tabaco, a álcool, a drogas e os estressores psicossociais. Eu acho que esse é um ponto importante. Algo que hoje foi muito instigante, o Bob Zipursky, colocando em dúvida um projeto que é muito disseminado na Austrália, que é o projeto do Headspace. Então, colocando a dificuldade que você tem
de se localizar adolescentes com alto risco na psicose. E o que eu achei muito legal é que ele é um cara da McMaster. Na McMaster tem uma forte, um estudo muito forte de epidemiologia clínica. Então ele demonstrando, né, que o problema que você tem é que, como a esquizofrenia é uma doença de prevalência baixa, o valor preditivo ele vai ser muito baixo. Então essa é uma questão que me esclareceu muito a dificuldade que você tem de estudar esses casos de alto risco e o quanto eles convertem e quanto que vale a pena de fato você investir nisso. Então algo que eu tinha assim como certo, né, na minha cabeça, hoje eu saio daqui com uma dúvida. E eu acho que isso é fundamental, você colocar, né, tudo aquilo que você acredita em aberto. Né, quando você ouve um argumento contrário, mas que ele tem fundamento e que isso pode, de fato, mudar sua prática. Então, acho que essa é a coisa mais rica, esse intercâmbio de realmente buscar as melhores alternativas, né, as intervenções mais eficazes, né, de você ter esse diálogo com a comunidade científica internacional, comunidade esta que está aqui, que é muito bem preparada. Então é um privilégio você poder discutir abertamente esses projetos com essas pessoas. Muito obrigada, doutor Jair, então.